falar então do Fábio Carille, ele chegando neste momento. Você gostou do nome para começar, Carlão? Gostei do nome. Com contratação de técnico, eu gostei sim do nome. Primeiramente, antes de eu concluir, mandar um abraço. O Emerson está diferente, né? Esses dias, rapaz do céu. Desses dias para cá, para hoje, ele deu uma diferenciada. Ele só viu que ele só animou quando foi para falar de entregar o jogo os adversários aí, né? Mas mandar um abraço pro Emerson aqui, gente boa toda a vida. Gostei da contratação como peso, né? O Carille é campeão nacional da Série A, e entre os nomes aí que foram ventilados, né? Às vezes tem nomes aí como o do Hélio, que eu disse ontem, repito, não foi procurado. O próprio Hélio confirmou isso, né? Que o Hélio não foi procurado pelo clube. Mas entre os nomes ventilados aí, o melhor nome que poderia ter vindo, sinceramente, era esse. Mantenho minha opinião de que eu faria esse movimento ou muito. Acho que o Carlão travou aqui conosco. Vou aqui no Gado. Gado, como é que você viu esse nome do Carille chegando aí pro Goiás em substituição a Wagner Mancini? Carlão fez um movimento tão forte que caiu. Rapaz, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que o Carille... É porque caiu um por dia, né? Domingo caiu o Andrino, ontem caiu o Mancini, hoje caiu o Carlão. Tá todo mundo caindo. Espero que eu não caia aqui também, viu? Mas, o Carille é o seguinte, vamos entender. O Carille, ele é um técnico... Vou primeiro falar só do técnico em si, tá? Ele é um técnico que ele ficou muito marcado pela incapacidade de fazer mudanças táticas. Ele era sempre o 4-3-3, aquele 4-3-3 marrado, sempre. Quando ele tem liberdade e até vontade, vamos colocar assim, para armar o time de formas diferentes, o Carille é um excelente técnico. Não é à toa que ele conseguiu as campanhas que já conseguiu, por exemplo, à frente de Corinthians e do Santos. E eu sei que vocês vão lembrar do Santos da Série B, mas eu tô falando do Santos que ficou na Série A quando ele assumiu, há alguns anos atrás. Que era um Santos com variação tática, um Santos com mudança dependente do adversário. Naquelas duas passagens ele foi muito bem. Para o Goiás, eu torço para que o Goiás tenha contratado o Fábio Carille, que já treinou o Corinthians e o Santos. Aquele Fábio Carille com variação tática, que se põe ao direito de fazer alterações no time de acordo com a necessidade, que é um técnico mais inspirado, que treina bem a parte defensiva. Eu espero que tenha sido esse. Falando nominalmente, é uma excelente contratação, porque é um técnico com muita experiência em Série A. É um técnico que já, inclusive, foi campeão da Série B. Vamos lembrar que mesmo a torcida do Santos não tendo curtido o trabalho dele, eu confesso que eu também não, porque eu achava um trabalho muito burocrático à frente do Santos, ele foi campeão. Tudo bem, o Santos tinha um grande time, mas factualmente ele foi campeão. Então eu espero que o Goiás tenha contratado aquele Fábio Carille. Mas sendo sincero, para essa reta final, eu fiquei preocupado, porque por um momento eu achei que ninguém fosse vir. Então ter trazido o Fábio Carille, eu acho sim uma boa opção. Talvez até, inclusive, para motivar o time, porque eles vão ver à frente da equipe ali na beira do campo um técnico com muito peso dentro do futebol brasileiro, muito peso, talvez até maior do que o próprio Mancini, que, sendo sincero, o Mancini praticamente não ganhou nada, né, em questão de títulos. Então, é um técnico com mais peso do que o Goiás estava tendo, e agora à frente do time para a reta final. Acho uma boa opção, sim. Você gostou, Ana, do nome do Fábio Carille que você trouxe ontem, com a sua insônia, às 11 horas e alguns minutos? Geli, eu estou refletindo desde aí aumentou minha insônia a contratação do Carille, né? Que eu fiquei refletindo. Carille, eu não lembro de um trabalho que ele pegou dessa maneira sem iniciar o projeto para responder em 6 jogos. Ele tem uma metodologia muito específica e eu não sei se dá tempo de aplicar para os jogadores responderem.
Ao mesmo tempo, eu também não sei se ele é o tipo de treinador com energia que vai chegar ali, dar aquele grito de motivação que a gente sabe que o jogador corresponde. É complicado. Então, eu apostaria nele fazendo o básico, colocando o time, tentando armar da maneira mais segura e talvez a maneira mais segura para o Goiás já resolva. Eu estou crendo muito nisso. O time do Goiás não é ruim como aparentou nos últimos jogos. Não é tão bom também. Ele é um time passa. Os 11 titulares do Goiás é uma boa formação. E, ao mesmo tempo, os outros times também não são esse monstro aí imparável. Dá para pensar em vencer a Chapecoense com tranquilidade. Eu não acho, principalmente em casa, não acho isso loucura. Então, eu gosto do Carille pelo peso que dá. Não passa a impressão para os jogadores, neste momento, de terra arrasada. E agora a vaca foi pro brejo. Não, na verdade, passa para os jogadores que eles vão precisar correr. E é esse o principal. Então, da insônia, a conclusão que eu consigo chegar. Carlão, você teve um problema aí, mas ó, já veio até uniformizado. Fala pra gente, então, conclui aí sobre o Fábio Carille e essa contratação dele pelo Goiás. Tive um problema aqui, fui ali, passei a mão na camiseta da Nossa Senhora Aparecida já para pedir proteção, né? Cara, é o seguinte, como eu ia dizendo, eu vou muito na linha do final do comentário que eu vi da Ana Lívia. A minha única preocupação é com o tempo, né? Como ele vai ficar para o ano que vem, ok. Eu teria ido jogando a responsabilidade para cima dos jogadores mesmo, né? Que era o fato que a gente discutia ontem sobre o Leandrão, né? Que não seria o técnico, seria ali aquele combinado, né? Mas o Carille é sim uma boa contratação e eu temo pelo tempo que ele vá precisar para implementar toda a sua filosofia. Talvez o Goiás não tenha esse tempo, né? Talvez o Goiás não tenha esse tempo. Mas é uma baita de uma contratação e só para título de registro aqui, já tive informações de que o clima melhorou muito por causa da questão ali do Andrino, principalmente, né? Mancini foi embora, foi desligado no dia da folga, né? E foi embora sem despedir de ninguém. Então, assim, alguma coisa nós vamos ver de mudança bem drástica aí, né? Agora, vamos ver se vai dar tempo. E eu acredito que o Carille vai começar aí colocando responsabilidade nos jogadores. Essa questão do tempo, realmente, não tem como o Carille inserir uma metodologia complexa, né? Eu imagino que ele vai trabalhar aí com ajustes. Que tipo de ajustes, por exemplo, o torcedor tem uma ideia? Ao invés do Goiás marcar muito no 4-1-4-1, quando o Goiás vem marcando, por exemplo, ele muda para um 4-4-2. Ao invés de você marcar num bloco mais intermediário, talvez ele suba um pouco essa marcação, ou recue essa marcação. Ao invés de trabalhar, por exemplo, com vários meias, como o Mancini veio trabalhando mais recentemente, ele trabalha com um meia de um lado e um atacante do outro. Ao invés, por exemplo, do William Lepo ficar jogando na lateral esquerda, ele joga só na direita agora. William Lepo, eu vou falar isso todo dia até você parar de fazer isso. Quando tá em cima da linha lateral, não tem jeito de driblar para fora. Ou você dribla para dentro, ou você não dribla. Não tem como você tá em cima da linha e driblar para fora. Aquilo lá, assim, você tem 100 metros de campo para um lado. 100 não, né? Ali é 68. E aí você quer passar pelo outro. Não tem jeito, mas assim, não tem jeito. Mas isso aqui é a minha implicância com o William Lepo. Então, mas pôr o Lepo para jogar na direita, por exemplo, só. Fazer uma mudança de um ou outro jogador que ele goste. Vamos dar um exemplo. Ele começar a usar o Gava de segundo homem, ao invés de terceiro. É esse tipo de coisa que eu acho que dá para o Carille fazer nessa reta final dele aí,
porque realmente o prazo é muito curto, apenas 6 jogos, e jogos em cima um do outro agora, né? Não tem tanto espaço mais assim de jogo de um jogo para o outro. Então é o que eu imagino que vai dar para ele fazer. E aí a gente vai poder ter uma noção muito clara se tinha algum tipo de contrariedade do elenco com o Mancini, porque às vezes isso pode acontecer também. Aí nem é a chegada do treinador que faz uma grande diferença, é a saída do outro. Por exemplo, contra a Chapecoense, se o Goiás for bem contra a Chapecoense, para mim terá muito mais a ver com a saída do Mancini do que com a chegada do Carille, porque não dá tempo do Carille chegar e montar um time para ir muito bem contra a Chapecoense, que é um jogo decisivo para o Goiás, né? Esse jogo contra a Chapecoense é uma final para o Goiás. Uma vitória fortalece o time matemática e psicologicamente, uma derrota enfraquece ainda mais o Goiás matemática e psicologicamente contra a equipe da Chapecoense. Mas ainda para a gente concluir aqui o Goiás aqui nesse F62 debates, o Carille chegou, essa questão do contrato, eu acho que isso é muito subjetivo, chegou com um contrato para o ano que vem, isso para mim vale muito pouco, ainda mais se tratando de futebol goiano, se tratando de Goiás, por exemplo, o Mancini tinha contrato também, se o Goiás subisse, ele tinha a renovação automática para o ano que vem. Não serviu, né? Acabou sendo demitido aí antes da conclusão desse ano. Mas o que você acha que o Carille vai chegar e vai fazer agora? Para você, Carlão, o que você imagina assim, que vão ser as atitudes dele para tentar fazer um Goiás mais competitivo e mais eficiente, né, nessa reta final? A primeira coisa que eu acho que é característica dele é que ele vai posicionar melhor o time, né? Para não defender, para não tomar gols, né? A primeira coisa que a gente precisa é não tomar gol. Então o Carille, como tem característica de ser um time bem seguro defensivamente, de ser um técnico que trabalha essa segurança, a primeira coisa que eu acho que ele vai mudar é a questão do posicionamento, né? Não acredito mais naqueles 3 volantes. Isso aí você pode esquecer que você não vai ver. Minha opinião é que você não vai ver aqueles 3 volantão ali, né? Para mim, ele vai colocar ali Rodrigo Andrade mais um na frente dos zagueiros ali como forma de proteção, e aí depois colocar os outros 2 ali, ó, talvez o Rato no meio, mas caindo pelo lado. Eu acho que ele vai fazer esse tipo de alteração aí hoje. Ele não tem muita coisa para ele fazer, como diz, ele deve chegar hoje, né? E o tempo é curto. Ele vai posicionar o time e de forma que fique mais seguro, né? O time. E aí vamos ver. A conversa que ele vai ter vai ser mais na lábia mesmo, no gogó, naquele. Me dá o seu feedback aí, que eu vou encaixar aqui no que eu penso e posicionar o time lá para sexta-feira para o jogo de domingo decisivo contra a Chapecoense. Carille não vem aqui só para pensando no ano que vem, não. Possivelmente aí tem uma premiação aí que está sendo dita de 1 milhão só para ele subir o time, entendeu? Então, assim, ele vem com. Ele vem com ele deve vir com um plano. Não tem como ele chegar aqui de qualquer jeito, esperando o tempo passar, não. Ele vem para matar esses 6 jogos aí da melhor forma que ele conseguir. E você, Gada, o que você imagina que o Carille vai tentar fazer nesse primeiro momento no Goiás para dar essa eficiência que o Goiás precisa nessa reta final? Aí falando sem microfone aqui. Primeira coisa que o Carille vai ter que fazer é recuperar a confiança desses jogadores, né? E aí passa muito pelo que você falou, Gerli. Talvez nem seja a questão da chegada do técnico, mas a saída do outro, sabe? Que mude a dinâmica dos jogadores. A primeira coisa é fazer os jogadores do Goiás entenderem que eles podem jogar muito mais do que eles têm feito nas últimas rodadas. Vai ser a primeira coisa. Segundo, o Carlão está perfeitamente correto. Ele vai alinhar o posicionamento do time, porque o time está mal postado em campo, mal organizado taticamente, e a tendência é que ele tente fazer isso, pelo menos no começo. Fora isso, não dá para fazer muito. É pouco tempo que ele vai ter,
Ele vai tentar entender a dinâmica dos jogadores, quem está em melhor momento, quem está se sentindo mais confiante, quem está mais interessado em mostrar serviço dentro de campo, montar um time com esses 11, com essas peças para iniciar o jogo e partir pro tudo ou nada. É isso que o cara faz no começo. Não há muita margem para que ele possa fazer mais do que trazer de volta o Goiás, que já foi muito bom nessa temporada, principalmente no primeiro turno. E aí, Ana, o que é que você imagina como ações principais do Carille nessa chegada dele ao Goiás? Ele o que já é característica dele, que o Goiás precisa fortalecer a defesa. E aí queria muito ter a informação, até uma conversa, né, com o responsável pela contratação, na verdade, que é os responsáveis, né, muitas pessoas, se foi filosofia, se foi crença que o Carille era o nome certo, ou se foi coincidência. Mas foi uma boa coincidência. O Goiás precisa de um treinador que arrume esse sistema defensivo e veja o Carille atacando justamente nisso. A maneira como ele vai escolher organizar, eu vejo o Carille jogando a responsabilidade para os jogadores mais experientes desse setor. Por isso, eu tenho palpite que o Tite volta para a zaga do Goiás. O Tite é um jogador conceituado no mercado, é um zagueiro experiente, então só algo que eu estava montando o time na cabeça e me veio essa questão. Também, como você falou, Girli, a questão do meio de campo. O Goiás não vai ficar com as linhas tão afastadas e tão altas, ele vai abaixar um pouquinho. E ao mesmo tempo parar com aquele jogo, aquela tentativa de velocidade. O Goiás não vai jogar dessa maneira, pelo que a gente conhece do Carille. Mas, assim que você falou, é muito palpite neste momento. A gente vai precisar, pelo menos, escutar ele. O que ele pensa, o que ele quer. Só que tem um porém também. O Goiás precisa vencer. Ele precisa marcar. E aí eu acho que foi o Carlão que postou no Twitter, eu não vou falar X, me recuso, o vídeo do Carille rindo no jogo do Santos, né? Que ele foi questionado por que o Santos só vencia de 1-0. Aí ele falou: não, 1-0 tá bom, pra que 2, 3? Série B 1-0 é perigoso, dá trabalho, você leva um gol ali na reta final. E isso me preocupa no Carille. A maneira como ele joga. Como eu estou falando desde o início, é muito pouco tempo. O tempo está muito curto para esse treinador. Mas o Carille é o seguinte, vou fazer uma conta matemática rápida aqui. O Carille é o tipo de treinador que ele pode subir o Goiás com 3 gols, tá? Sim. 3 vitórias por 1-0 e uns 2 empates 0-0 e subir, entendeu? Assim, ele é esse tipo de treinador, né? Nenhum esmeraldino vai reclamar se ele conseguir fazer isso. Eu até falei na primeira hora e eu acho o tempo curto para ele conseguir deixar uma defesa neste nível. Mas se ele resolver o problema defensivo do Goiás, para mim ele sobe o Goiás. Se ele conseguir estancar esse número elevado de gols que o Goiás vem sofrendo. Porque se ele estanca isso, um gol ou outro acaba saindo. Você ganha de 1-0 aqui, ganha de 1-0 ali, faz um 2-1 em algum dia, e você acaba subindo. Agora, não é fácil você estancar isso, você formular e ajeitar uma defesa um espaço tão curto. Mas para mim, 2 aspectos nele. Recuperar o psicológico do Goiás, ele tem que recuperar o psicológico do elenco e arrumar o sistema defensivo. Se ele conseguir fazer essas 2 coisas, ele tem uma grande chance de acesso. Se ele não conseguir, a chance de acesso dele, para mim, é pequena. Valeu, Carlão, vai lá correr atrás da vida. Não sei se você vai trocar de camisa de novo, mas um abração para você. Obrigado. Quero deixar só mais um ingrediente aí também. Joga na Serrinha. E lembra quando a gente falava sobre aquela pressão? Não vai ter domingo. A questão da aprovação do Carille, pelo menos na minha percepção, tá positiva, né, com relação à chegada dele. E aí nós vamos ver um estádio mais propenso ao apoio, né?
a expectativa e menos as críticas, entendeu?